Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Salmos de número 42, versos do 1 ao 5. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas, Palavra do Dia Abençoada, onde eu creio que o Senhor falará ao meio e ao seu coração. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm compartilhado os nossos vídeos, têm deixado seus comentários. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém? E aqui, amados, esse salmo ele fala muito ao meu coração. Todos os salmos são hinos, são canções de louvores ao nosso Deus e Pai. E eu louvo a Deus porque toda vez que eu medito nesses salmos, o Senhor fala grandiosamente ao meu coração. E aqui, só de nós lermos esses trechos, não precisaria nem falar nada, porque os próprios versos já dizem tudo. Mas eu gostaria de compartilhar uma reflexão com os amados irmãos e irmãs nesta tarde, onde eu creio que o Senhor ele irá falar ao seu coração. E toda vez que eu medito nesses salmos, amados, que vai falar do salmista que ele anela pela presença de Deus, ele busca a presença de Deus, e toda vez que eu medito nesse salmo, passa uma história na minha cabeça, de todas as vezes que passamos por lutas, de todas as vezes que passamos por situações que achamos que não iremos vencer, que achamos que não iremos conseguir passar por aquela situação. E o que me traz alegria no meu coração é saber que todas as lutas que passamos, todas as situações que nós vencemos, é saber que o nosso Deus e Pai ele está conosco em toda e qualquer situação. E quando eu meditava nesses salmos, eu lembrei algo da minha vida, que eu passei por uma situação uma vez na minha vida que eu estava como salmista aqui, que toda vez que eu estava perto das pessoas, eu estava sorrindo, eu estava bem, eu estava alegre, mas todas as vezes que eu estava sozinho, em oração, com espírito de oração, meditando na palavra de Deus, eu não me continha em lágrimas, eu ficava sempre derramando o meu coração na presença de Deus, e eu sempre vinha aquela vontade de chorar sem entender. Eu não entendia essa situação. E todas as vezes acontecia isso, eu fiquei por um bom tempo vivendo isso. E até os dias de hoje a gente passa por lutas, a gente passa por provas, a gente passa por situações, somos provados o tempo inteiro a nossa fé, mas louvado seja o nome do Senhor que nós estamos até aqui, né? Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem guardado a minha, a sua vida. Então, quando eu passava por isso, eu não entendia, eu sempre falava com o Senhor, eu falava: Senhor, todas as vezes que eu estou perto das pessoas, eu estou bem, estou sorrindo, mas todas as vezes que eu estou a sós, que eu estou buscando a Tua presença, eu não consigo me conter em lágrimas, eu não consigo, é como se algo me inquietasse, e eu não estou entendendo isso. E o Senhor, Ele foi ministrando ao meu coração naquele momento, e eu meditava na palavra do Senhor, e vinha passagens como a de Jó que passou por todas aquelas situações, mesmo sem entender, ele foi provado por Deus, ele venceu as situações, independente das lutas que ele passou, ele continuou sendo fiel a Deus, ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor, ele não pecou contra o Senhor.
E eu fui meditar, e eu meditava, e eu buscava, falava, mas Senhor, que assim, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E outras vezes eu meditava na palavra do Senhor, e aí vinha algumas passagens nos comparando como árvores. E uma vez veio algo no meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, porque eu questionei por que o Senhor nos comparava como árvores. E eu comecei a entender, amados, que o Senhor estava trabalhando na minha vida naquele momento. Às vezes são decepções que nós passamos, porque às vezes a decepção é muito grande quando vem nas nossas vidas, às vezes sem a gente esperar, decepções que a gente passa com situações, com pessoas, e a gente sofre muito por causa disso. E o Senhor falou no meu coração naquele momento que a árvore ela tinha um significado na minha vida. E eu queria entender, não só na minha vida, mas como a de muitos que estava passando pela mesma situação que eu estava passando ou que está passando nos dias de hoje. Então, o Senhor começou a ministrar meu coração, eu comecei a entender. E eu comecei a notar uma coisa, que as árvores, dependendo da estação, do ano, do mês, ela vai estar com flores, vai ter folhas, vai ter frutos. E vai ter momentos, vai ter estações que ela vai estar seca, que ela não vai ter frutos, que ela não vai ter folhas. E eu comecei a buscar nisso, eu comecei a meditar sobre isso, e o Senhor foi falando ao meu coração. E uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração foi que, dependendo da estação do ano, vai ser sempre assim. A árvore vai estar sempre gerando folhas, vai estar sempre gerando frutos, mas em alguns momentos não. Mas isso é porque o Senhor ele trabalha de uma forma sobrenatural. Porque o segredo da árvore, o segredo da vida da árvore não está nas folhas e nos frutos. O segredo da vida de uma árvore, o ponto forte da vida dela, não é o que você vê aparentemente, mas sim o que está abaixo, aonde ninguém vê. Ou seja, são as suas raízes. O que mantém uma árvore viva por muitos anos e ela em pé, mediante as estações, gerando frutos, folhas ou não gerando, é a sua raiz. Enquanto a sua raiz estiver viva, enquanto a sua raiz estiver profunda, bem fundada, bem alicerçada, essa árvore ela vai se permanecer de pé, independente das situações externas. E aquilo, amados, ministrou muito ao meu coração. E eu entendi que tudo que eu estava passando, as decepções que eu estava vivendo naquele momento, aquelas lutas, onde eu estava perto das pessoas, eu estava sorrindo. Muitas das vezes, como a gente fala, gerando frutos. Mas quando eu estava só, eu estava temeroso, eu estava com o coração derramando meu coração diante de Deus em lágrimas. Eu entendi que no momento que eu buscava a Deus, eu estava longe das pessoas, eu estava buscando a Deus, é que Deus estava tratando comigo. Ele estava firmando as minhas raízes para que eu pudesse se manter vivo na presença dEle, para que eu pudesse se manter espiritualmente vivo, fazendo a obra de Deus, continuando firme na presença de Deus. Então, o que o Senhor falou no meu coração nessa mensagem? Que não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa as decepções, não importa as lutas, não importa a situação. Pode até ser que as decepções são grandes, mas eu quero te dizer que o Deus ao qual você serve, no nome de Jesus, Ele é maior do que essa situação. E que você vai vencer essa situação. Você não entende hoje esse processo, você não entende hoje essas lutas, esses choros, essas lágrimas, mas saiba que o Senhor está tratando com você, para que você lá na frente entenda que todo esse processo que você vive hoje tinha um propósito. Até mesmo nas nossas dores, nas nossas situações que nós passamos, existe um propósito de Deus na minha e na sua vida. Nós estamos amadurecendo espiritualmente, nós estamos crescendo, aprendendo com as decepções, com as lutas, com as circunstâncias, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na sua vida. Então, quando eu meditava nesta palavra, o Senhor falou ao meu coração, porque às vezes a gente olha para a gente e quando a gente vai na palavra de Deus meditar, amados, o Espírito Santo ele ministra grandiosamente ao nosso coração. O salmista aqui está dizendo que as lágrimas dele serviam de alimento de dia e de noite.
E eu creio que muitos de nós vivemos isso. Estamos ou passando por isso, ou outrora passamos por isso, por essa situação. Mas creia que independente de qualquer situação, nosso Deus e Pai Ele é maior. E que Ele está no controle e na direção de todas as coisas. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, amados, o próprio Filho de Deus, Ele passou por umas decepções, muitas decepções. E eu creio que mesmo Ele sabendo por tudo que Ele ia passar, e era necessário, quando a gente lê a palavra de Deus, os evangelhos, a gente entende que era necessário Ele passar, para que hoje nós tivéssemos vida nele. Mas uma das passagens que mais me toca é quando Judas traiu o Senhor Jesus. E ele vai até o Senhor Jesus ali no Getsemane, próximo aos Montes das Oliveiras. E quando ele vai até Jesus levando os malfeitores para prender Jesus, lá vai dizer que Judas ele beija o Senhor na testa, ele beija o Senhor na face, na testa. E o Senhor fala para Judas: com um beijo na testa traíste o Filho de Deus. Então, amados, é poderoso quando a gente vê essa passagem, a gente vê que o Senhor ele foi traído, ele passou por muitas situações, mas até mesmo acho que nesse pior momento, nesse sentimento que ele sentiu, porque com certeza ele sentiu esse sentimento da traição, daquela situação toda sendo entregue na mão dos pecadores, mas tudo tinha um propósito, e louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor, nesse propósito, o Senhor ele nos ensina algo, que nós temos que ser firme diante das situações que nós passamos, buscando a presença dEle, anelando pela presença dEle, porque não tem nada nessa terra e não existe nada maior ou melhor do que ter a presença de Deus na minha e na sua vida. Então vale a pena você lutar nessa situação, vale a pena você levantar sua cabeça nesse dia, vale a pena você exaltar e glorificar o nome do Senhor mais um dia. Amém? Eu não quero me estender nesta palavra, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O salmista, ele anela pela presença de Deus. Ele louva, ele anela, porque ele necessita da presença de Deus. Ele tem sede, porque quando ele fala aqui do cervo, este animal, esse lindo animal com sede de estar ali bramando pelas correntes das águas, assim é a minha e a sua vida. Temos que ter sede pelo Senhor Jesus, temos que ter sede pela palavra de Deus, de aprender, de praticar e de ficar firme pela fé no nome do Senhor Jesus, porque os dias são maus e as lutas das nossas vidas também são grandes, mas independente das situações, das decepções, o Senhor falou no meu coração: o nosso Deus ele é maior do que todas essas coisas. Amém? Toma posse desta palavra, compartilha com alguém que o Senhor colocar no seu coração e creia na sua vitória no poderoso nome de Jesus. E eu te vejo no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.